Durante décadas, o SBT foi sinônimo de referência em todo o Brasil, considerado por muitos o canal de toda a família. Porém, nos últimos anos, a coisa mudou. Neste vídeo, eu vou te contar a triste queda do SBT. Hoje você verá como esse canal, que já chegou a marcar 55 pontos em um programa, hoje luta para poder marcar 3 pontos. A situação da emissora está tão séria que, em sua média diária de programação durante 24 horas, a emissora registrou a pior audiência de toda a sua história. Apenas 1,6 pontos na média diária na Grande São Paulo, ficando atrás da TV Bandeirantes. Sistema Brasileiro de Televisão, mais conhecido como SBT. Criado por Silvio Santos em 1981, o SBT sempre foi uma emissora completamente diferente das outras, e isso tinha um motivo muito claro. Tudo passava pelas mãos do próprio Silvio. Era ele quem decidia o que entrava no ar, o que saía, os horários e até mudanças de última hora. E por incrível que pareça, essa estratégia dava muito certo. O SBT era imprevisível, ousado e extremamente competitivo, principalmente na chamada Era Silvio Santos, quando a emissora não tinha medo de brigar diretamente pela audiência. Naquela época, o canal conseguia incomodar gigantes como a Rede Globo, algo que poucas emissoras no Brasil conseguiram fazer. Silvio gostava dessa disputa, gostava do confronto direto, e isso ficava claro até nas vinhetas do canal, que provocavam a concorrência e avisavam ao público que, assim que a novela da Globo terminasse, o SBT já estaria pronto para segurar a audiência com filmes ou programas fortes. Liga lá na Globo, porque agora eles têm que terminar a novela, eles combinam com a gente uma coisa, e a novela tá... liga lá pra nós. Vamos ver perguntar lá que hora termina o capítulo. Hein? Tá ligando? Tá ligando? Vamos falar na suíte da Globo lá pra ver que hora que termina a novela, que nós não tem mais assunto pra pôr no ar. Era praticamente uma guerra declarada pela atenção do público, mas nem sempre dava certo, porque a Globo também reagia, chegando em alguns momentos a esticar suas novelas e até exibir 2 capítulos no mesmo dia para não perder audiência. Era um verdadeiro jogo de estratégia na televisão brasileira. E mesmo assim, o SBT conseguia seus momentos de liderança, com programas que batiam recordes e consolidavam a emissora como uma das maiores do país. E foi nesse cenário que tudo começou a ficar ainda mais complicado. Porque a televisão aberta já não brigava mais só entre si. Agora ela tinha um novo inimigo muito mais forte: a internet e os streamings. Plataformas como Netflix e YouTube mudaram completamente o comportamento do público, que deixou de depender da programação da TV para assistir o que queria. As pessoas passaram a escolher o conteúdo, o horário e até maratonar programas, e o SBT demorou para acompanhar essa mudança, ficando preso a formatos antigos enquanto o mundo já era outro. A Globo foi a primeira emissora de TV aberta a se modernizar, criando plataformas como o Globoplay e investindo fortemente na era digital, levando a TV tradicional para a era do streaming. Ao mesmo tempo, outro fator começou a pesar muito: a idade de Silvio Santos. Com o passar dos anos, ele foi se afastando da rotina da emissora, e isso impactou diretamente o funcionamento do canal, porque tudo sempre dependeu dele. Aos poucos, o principal programa da casa passou a ser apresentado por sua filha, Patrícia Abravanel, e as comparações começaram a surgir naturalmente. E foi justamente aí que começou o problema, porque o modelo que fazia o SBT dar certo também era o seu maior risco: a dependência total de uma única pessoa. Durante anos, Silvio Santos foi o cérebro, o coração e a identidade da emissora. Só que com o passar do tempo, essa centralização começou a pesar. Muita gente passou a dizer que, sem o Silvio presente no dia a dia, o SBT perdeu a mão, que a programação ficou desorganizada e que a emissora já não tinha mais aquela identidade forte de antes. E muita gente diz que naquele dia o SBT também morreu um pouco, porque depois disso a emissora nunca mais foi a mesma. A audiência continuou caindo, as decisões passaram a parecer sem direção, e aquela essência que fazia o SBT ser único foi se perdendo aos poucos. Mesmo assim, Silvio ainda era a referência, ainda tinha influência, até que chegou o momento mais triste da história da emissora: a morte de Silvio Santos. Um dia que marcou profundamente o Brasil, mas principalmente o SBT, porque ali não era só a perda de um apresentador, era a perda do criador, do dono e da alma do canal. Depois da morte de Silvio Santos, o SBT entrou de vez em uma nova era, agora sob o comando de suas filhas, com nomes como Daniela Beirute e Patrícia Abravanel à frente das decisões. Só que o que era para ser uma continuidade acabou virando um dos períodos mais conturbados da história da emissora. Grande parte disso aconteceu porque tentaram manter o mesmo estilo de gestão que funcionava com o Silvio, só que sem o mesmo instinto que ele tinha. Antes, quando ele mudava a programação de última hora, muitas vezes dava certo, porque ele entendia o público como ninguém.
Agora, quando fazem isso, o resultado tem sido o contrário. Uma novela não vai bem, muda de horário. Aí isso afeta outro programa que também muda. E quando se percebe, toda a grade já foi alterada. Virou um efeito dominó constante. Teve momentos em que o SBT literalmente mudava sua programação toda semana. E nenhuma dessas mudanças conseguia se firmar. O público não conseguia acompanhar. E a emissora passou a transmitir uma sensação de desorganização total. A situação chegou a um ponto em que nem os próprios apresentadores sabiam exatamente o que iria ao ar, com casos de programas sendo anunciados com nome errado. Ao vivo no Brasil inteiro e agora é às 9h45 da noite. Cada dia ele muda. Era 10h30, passou para as 10, foi 9h30, agora é 9h45, amanhã vai ser às 2 da manhã e assim vai. O resultado é o que a gente vê hoje. Uma emissora que já foi gigante, que já liderou a audiência e marcou gerações, mas que nessa nova fase ainda não conseguiu se encontrar, acumulando erros, mudanças constantes e uma sensação clara de que ainda está tentando descobrir qual é o seu lugar no cenário atual. Curte documentários sobre a história da TV e mistérios da mídia, não deixe de conferir os outros vídeos que estão aparecendo aí na tela, faça parte do nosso canal se inscrevendo agora para não perder os próximos capítulos dessa nossa série.